Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com vocês é a sua irmã Cleia. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Alerta Igreja. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E eu vou gravar mais um vídeo aqui hoje para falar sobre essa pobreza espiritual, essa miséria espiritual que o nosso planeta se encontra nesse momento. A humanidade está assistindo e aprovando todo tipo de maldade e injustiça. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele se refere ao anticristo como o iníquo, ou seja, o injusto. Porque o que nós estamos vendo é o raiar da injustiça no nível mais podre e nojento que nós nunca pudemos imaginar na nossa vida. Nós temos visto tudo que é puro sendo atacado pela humanidade. Eu faço os meus vídeos, estou falando sobre Israel porque é algo que eu acompanho e eu falo porque eu acompanho as notícias. Mas a gente está vendo aqui no Brasil também o que estão fazendo, né? Querendo prender o presidente por ser honesto, por não fechar com os bandidos. Eu queria falar um pouco sobre o Brasil também, e a gente aprende, né? Porque que quando Davi matou Golias, ele cortou a cabeça do gigante e não apenas deixou ali o gigante cair no chão e ele se conformar com aquele ali, não. Davi foi lá e cortou a cabeça do gigante. Se isso acontecesse nos dias de hoje, Davi teria que atirar uma pedra no gigante, em seguida ir lá e socorrer o gigante. Porque hoje a iniquidade e a loucura é marcante nessa população que a gente está vivendo hoje. Mas, como eu coloquei, gente, nesse vídeo, mais um escândalo, né? Para alguns pode até ser escândalo, para mim nunca foi novidade. Se alguém assistiu os vídeos que eu fiz desde o começo do meu canal, eu sempre falei, a ONU é o braço de Satanás na Terra, a porta-voz de Satanás na Terra. Às vezes a gente pensa que o porta-voz de Satanás vai ser um feiticeiro maligno que fica ali fazendo feitiçaria, mas até que não, porque esse tipo de maldade explícita às vezes não consegue ir tão longe, porque é muito explícito. E as pessoas, por mais que estejam aí distraídas, muitos até inconscientemente se deixando ser um instrumento do mal, mas quando se trata de uma maldade aberta, a maioria das pessoas se retrai. E por que a ONU consegue abranger o que abrange? Porque ela tem aparência de bondade. E a gente está vendo aí, a cada dia mais, o que a ONU é e o que a ONU representa para o mundo. Eu vou soltar aqui um trecho dessa matéria que saiu agora aqui, ó. Vocês podem ver, há 1 hora atrás foi feito esse recorte da Record. A Organização das Nações Unidas voltou a ser envolvida em uma polêmica na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O exército israelense encontrou um túnel dos terroristas embaixo da sede da ONU, na cidade de Gaza. Israel mostrou um mapa com uma projeção do túnel. Além de passar debaixo do prédio da ONU, que prestava assistência a refugiados palestinos, o túnel também fica perto de uma escola.
uma estratégia dos terroristas do Hamas para evitar bombardeios na região. O grupo tem usado civis como escudo. Vou dar uma pequena pausa para não dar direitos autorais, mas olha aí, vão vendo o que o povo de Israel tem que aguentar. Porque, gente, a inteligência de Israel sabe de tudo isso. Só que é muita podridão para ser exposta de uma vez. E como que vai lidar com tudo isso? Só que agora, por algum motivo, e eu espero no meu Senhor que seja por um motivo espiritual, que seja para o cumprimento da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o próprio Senhor assoviaria para que as nações se levantassem contra Israel. E o que é esse assoviar? Israel é cercado de bilhões de terroristas. Porque terrorista não é só os que vestem as camisas de combatente. O terrorismo não é uma ideia, como a imprensa gosta de falar. O Hamas não pode ser derrotado porque o Hamas é uma ideia. O Hamas não é uma ideia. O Hamas é um sentimento diabólico que, humanamente falando, realmente Israel não teria como derrotar. Mas não, o que esses repórteres não sabem, porque a faculdade comunista que formou eles como repórter não avisou para eles que esse mundo tem um Deus, que esse mundo tem um dono e que esse dono vai se levantar. Eles estão achando, como o número maior está do lado deles, estão achando que não tem como Israel escapar. Que Israel deve aceitar toda a injustiça que é feita com seu povo. Mas a palavra de Deus diz que no final dos dias Deus assoviaria as nações para que viesse se levantar contra Israel. Só que dessa vez não vai ser que nem antes. Não vai ser como o Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Não vai ser. Não vai ser. Dessa vez, quem vai interferir vai ser Deus. E para Deus, não importa se os inimigos de Israel forem na faixa dos milhares, dos milhões ou dos bilhões. Porque para Deus destruir tudo, a Bíblia diz que é só um assopro da sua boca. Um pouco antes de começar essa guerra, nós tivemos algumas demonstrações. Houve um terremoto na Turquia em fevereiro deste ano. Aliás, em fevereiro do ano passado, 2023. E esse terremoto matou, gente, na faixa, pelo que porque assim, quando houve o terremoto, os repórteres começaram a falar a verdade. Mas é claro que verdade é uma coisa que não dura na imprensa brasileira, não casa com a imprensa brasileira e nem mundial, porque eles são todos, eles têm todos o mesmo intento. Mas antes deles serem, talvez coagidos a não falar a verdade, os repórteres estavam falando o seguinte, que pelo número de prédios que tinham desabado na Turquia, que era 7.000 prédios, eles chegariam no número de milhões rapidamente. A Turquia foi quebrada. Marrocos, outros lugares aí que eu não lembro, que a gente não conhece essas cidades aí. Todo o Oriente Médio foi desestabilizado pela natureza. Pela natureza. Mas aí deu uma acalmada, Deus aplainou o terreno. Israel sofre um ataque no dia 7 de outubro
que ninguém sabe explicar como que conseguiu entrar 1.000 e não sei quantos terroristas dentro de Israel e não foram, de nenhuma maneira eles foram vistos. Isso está sendo investigado. E depois disso, Israel deu um basta daquele país que abaixa a cabeça, que dá sempre errado, que toma um tapa na cara e alguém diz: você levou esse tapa por causa do seu jeito, você é assim, você é assado, você é que está errado. Israel sempre abaixando a cabeça, grande covardia. Por que Israel abaixar a cabeça, gente? É porque Israel é covarde? Não. É porque Israel é um país pequeno, um país que acabou de sair de um genocídio, um povo que queria viver, queria plantar, queria colher, queria ter suas famílias, ter seus supermercados, ter as suas vidas normais, como todos os cidadãos de todos os países têm. Eles queriam ter. Mas existe um sentimento maligno que não dá direito a essas pessoas de existir, de terem uma vida, de terem as suas festas. Esse último ataque que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado foi durante uma comemoração, e é sempre assim. Todas as vezes que Israel está diante de uma comemoração, que o seu povo está se confraternizando, o sentimento que é o Hamas, que não é só o Hamas, claro, é um sentimento maligno que está na maioria desse povo muçulmano. Eles ficam lá, eles não conseguem dormir. O sono foge deles. Eles precisam fazer o mal contra Israel. Eles foram lá. Israel, dessa vez, falou: não, dessa vez nós não vamos fazer o que a gente sempre faz. Porque assim, eles lançam bombas contra Israel, eles entram em Israel para fazer ataques terroristas. Israel tem que ir lá derrubar alguns prédios, tem que avisar antes, né? Porque ninguém pode morrer, porque todo mundo ali é inocente. Então ninguém pode morrer, de jeito nenhum. Então Israel tem que ir lá e falar: gente, dá licença, tá? Por favor, a gente vai ter que jogar uma bomba aqui, porque nosso país está sendo atacado covardemente. Nossas crianças estão sendo atacadas covardemente, voluntariamente, por pessoas que odeiam a nós, não vai com a nossa cara. Então, eles acham que são dono do mundo, o mundo é deles, então eles acham que a gente não tem direito de viver nesse mundo. Israel vai lá, joga uns mísseis lá, e eles fazem o quê? Gente, eu tive que parar o vídeo aqui, até me perdi do que eu estava falando, mas eu vou continuar falando sobre os tópicos que eu coloquei aqui. Bom, tá aí o escândalo para quem não acreditava ou não sabia. Eu nunca confiei na ONU, porque existe um espírito de justiça dentro de todo aquele que é salvo. A gente não torce para Israel como alguns falam, né? A torcida de Israel. A gente não torce por certas coisas. O senso de justiça nos faz apoiar algumas coisas e repudiar outras. Mas eu queria falar de outra coisa também. Eu queria falar sobre a solução de 2 estados. Eu já falei e eu vou falar de novo. E isso dos países ficarem... Olha, gente, presta bem atenção. No dia 7 de outubro, a milícia chamada Hamas, que representa todos os palestinos e o mundo muçulmano e até muitos que não são muçulmanos, tá? Não pensa vocês que não tem crente que está torcendo contra Israel e se regozijando pelo que aconteceu em Israel. Tem crente
que gosta de ver os vídeos que os terroristas fizeram, né? Você vê que é uma coisa tão assim que eles fizeram os vídeos e eles mandaram esses vídeos. Eles fizeram questão, não esconderam nada, não foi nada privado. Eles mandaram os vídeos para todo mundo que quisesse contemplar. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue ficar assistindo vídeo de covardia, de injustiça. Tem gente que gosta, a gente vê que... Olha isso aqui, ai meu Deus, olha que... Mas tá vendo, ele gosta de ver. Agora, quando acontece justiça, quando sai notícia de que Israel matou terrorista, de que Israel está avançando, de que Israel está eliminando o terrorismo, a maldade, eu não gosto de saber de guerra. Guerra, quem gosta é Satanás. Mas quando estão matando criança, estão matando gente inocente, ele gosta. Então, gente, as pessoas pensam que Deus é bobo. Se nem eu sou bobo, imagine Deus. A gente vê hoje muito disso. Esse partidarismo a favor do mal. Pessoas que diz que é crente, mas ele apoia, mesmo que secretamente, ele apoia os terroristas. Vive com dó de terrorista. Uma coisa que eu reparo, gente, que tudo de ruim que acontece com o povo que ficou lá em Gaza, a imprensa tenta colocar nas costas de Israel. Pode um negócio desse? Eu estava reparando uma coisa. Se você quiser, você pode... Peraí, eu vou ver se eu pauso aqui, se eu acho. Gente, eu quero que vocês prestem atenção no rosto do Antony Blinken quando ele cumprimenta o Netanyahu. Está próximo da vitória. Nós vamos continuar até o fim. Não existe outra solução senão a vitória. Aqui. Eu vou dar uma pausa. Agora eu vou mostrar outra coisa. Vocês viram aí, né? O rosto do Antony Blinken quando ele cumprimenta o Netanyahu. Afirmou Netanyahu, e que Israel está próximo da vitória do Estado americano Antony Blinken. E que foram negociados por mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos. Do Antony Blinken, ó. Olha a cara dele. Ele mal sorri. Ele não é assim, gente. Eu vou achar o vídeo dele quando ele cumprimenta o cara lá da Palestina, o Mahmoud Abbas. Ele parece que uma manteiga se derretendo pro Mahmoud Abbas. Pro Netanyahu, ele olha com uma cara estranha. Isso aí é a ONU, gente. O Biden é a ONU. Antony Blinken é a ONU. Só que Israel tem um Deus. Deixa eu ver se eu acho outro vídeo. Eu dou pausa, mas ele não dá pausa. Ai, ai, ai. Por favor, amiguinho. Ó, gente, esse vídeo ele é mais recente e ele pega melhor a expressão do Antony Blinken com Netanyahu, uma expressão bem gelada, bem estranha, uma cara esquisita. Ó, você pode estar olhando aí, esse vídeo faz 2 dias que foi da Euronews, tá? Olha as poses, o rosto do Antony Blinken. E eu vou falar uma coisa para vocês. É incrível como eles querem culpar Israel pelo que está acontecendo com o povo palestino. Em nenhum momento você vê eles culpando o Hamas, o Hezbollah, o Irã. Você não vê.
tudo isso está acontecendo por causa desses terroristas, mas você não vê eles falando que o Irã é um terrorista, que o Hezbollah é terrorista, que tudo isso que está acontecendo é por causa dos terroristas. Você sabia que na faixa de Gaza tem protesto dos palestinos contra terrorista? Tem palestinos falando que não querem mais saber nunca mais do Hamas ali. Mas isso não vira notícia. Eles ficam assim, ó, mostrando o tempo todo a destruição, mostrando o povo comendo no meio da rua e pressionando Israel. Dizendo para Israel: gente, que fim que vai ter? Que futuro que vai ter? Sabe o que é justo acontecer, gente? O que seria justo acontecer? Todo esse povo que se levanta contra o povo de Israel, não importa se é poucos ou muito, a pessoa fica falando, já morreu 30 mil palestinos. E ainda tem 2 milhões de palestinos com o mesmo sentimento maligno daqueles que já se foram. E que não vão perder uma oportunidade de fazer o que eles querem fazer. Nunca mudaram o intento. Lembra da história de Esther? Gente, quando eu li assim no começo a história de Esther, humanamente falando, eu não compreendia muito bem. Falava, mas Deus não quis que matasse os israelenses, mas se os israelenses mataram depois o povo. Mas é porque eu não tinha lido a história direito. Porque se você parar para analisar, todo o problema entre Israel e o povo lá da Pérsia, ele começou por causa da população da Pérsia. Mardoqueu, ele tinha o costume dele, não se prostrava para Amã, mas isso não tinha virado confusão ainda. Leia a história direitinho. A Bíblia diz que os habitantes daquele país, vendo que Mardoqueu não se prostrava, foram lá correndo para Amã e falaram, olha, tem um ali que não se prostra. E no final, no livro de Esther, quando é dado ao povo judeu o direito de se defender, a Bíblia diz que foram mortos todos que odiavam os judeus. Ou seja, hoje, gente, a gente está vivendo uma loucura generalizada e todo mundo quer colocar no mesmo patamar. Tem uma vítima aqui que foi estuprada e tem um estuprador. Só que os dois têm o mesmo direito. E se brincar, o estuprador tem mais do que a vítima. Viu? E a mesma coisa essa questão palestina. Como eu falei no começo desse áudio, desse vídeo. O negócio é generalizado. Essa loucura é generalizada. Só que Deus não é assim, gente. Deus não trata pessoas malignas com os mesmos direitos de pessoas não malignas. Deus não está interessado no ódio palestino. Deus não legitimiza o ódio palestino, como ele não legitimizou o ódio do povo da Pérsia contra o povo de Israel. E nem vai legitimizar. As pessoas acham que todo mundo que tem uma cabeça, 2 braços e 2 pernas é igual para Deus, e não é. Não é. A gente está vendo aqui no Brasil o resultado da democracia. Eu falei no outro vídeo, o vídeo ficou todo estragado, gravei 2 vezes, não vai. Postei, repostei o vídeo, não vai. Tudo cheio de ranhura no vídeo. Mas como eu falei, a democracia só pode ser uma coisa maligna. Usaram a democracia, a palavra democracia, para colocar um bandido na presidência do nosso país. E o presidente Bolsonaro sempre falando em 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas.
E nessas 4 linhas ninguém fez nada. Os bandidos sapatearam em cima da nação. Quando o povo surtou, que foi para Brasília, com caminhão, com tudo, falando, vamos invadir o Congresso. Infelizmente, eu digo, presidente Bolsonaro foi e pediu o povo para voltar. Porque ele tinha feito um acordo com Alexandre de Moraes, porque o fulano de tal foi negociar. Eu me lembro de um caminhoneiro que estava conversando com os representantes do Senado do presidente Bolsonaro, e o caminhoneiro falando ali, se não me engano, com o Magno Malta, ele pedindo para o caminhoneiro, por favor, voltem, vão embora. A gente vai resolver essas coisas pelas linhas da Constituição. E o caminhoneiro falou para ele, eu me lembro, vocês têm certeza que vocês querem que a gente volte? Aquilo que não te mata te fortalece. Aquele homem tão simples, meu Deus, mas ele tinha sabedoria para entender que se não fosse naquele momento ia ser pior ainda o golpe deles, porque eles já sabem, gente, o tamanho do apoio que o presidente Bolsonaro tem. Não adianta, você mostra o arsenal para o inimigo, mas não faz nada. O presidente tinha que ter deixado o povo tomar conta. O povo queria voto impresso. O povo queria derrubar essa corte de bandido, criminoso, terrorista que tem aqui no Brasil. Mas o presidente com essa história de 4 linhas, por isso que eu dou meu apoio a Israel. Para de ficar escutando essas conversas fiadas desses infelizes, diabólicos, que eles querem, sabe o quê? É que a gente fique parado enquanto eles amarram a gente. A gente tem força para vencer. O Brasil tinha força para vencer essa corte. Aí eles vêm e fazem o quê? Eles amarram o Brasil na tal das 4 linhas. E cadê as 4 linhas agora? Estão inventando todo tipo de besteira, de bobagem para correr atrás do presidente pelo motivo verdadeiro que é o presidente não é corrupto. O presidente Bolsonaro nunca foi corrupto, nunca fechou com esses caras. É esse o motivo. E eles sabem o tamanho do apoio que o presidente Bolsonaro tem. É muito, muito provável que esse bandido Lula esteja na presidência por conta de uma fraude explícita. Mas o presidente Bolsonaro, não sei se mal assessorado por algum general do exército, porque o exército, parte dele era do bem, mas parte a gente sabe que era do mal. E hoje a gente está vendo aí, ó. E lá em Israel eles estão querendo fazer a mesma coisa. Querem botar na mente do exército israelense, do governo israelense, que, olha lá, filma aquele povo comendo no meio da rua como se Israel fosse culpado. Em nenhum momento você vê Antony Blinken, Joe Biden, ou alguma desses aí que é aquele Macron, que aquilo ali não vale nada, aquele Macron. Já vendeu a França está fedendo, a França está podre, a França mais parece um país islâmico. Não tem nada a ver, a França está uma porcaria. E aí ele vem com aquele blá 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 furado, que Israel tem que tomar cuidado com os palestinos. O que eles querem, gente? Que Israel, eles acharam que Israel ia fazer o que sempre fazia. Os terroristas lá atacando a soberania de Israel. Israel pede licença para derrubar um prédio ou outro e eles dão risada. Porque com o próprio dinheiro do povo eles constroem outro prédio. E terrorista morrer que é bom nada. Dessa vez eles estão por conta, porque os terroristas amiguinhos deles estão morrendo mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se esse for o momento, Jesus vai voltar. Porque a Bíblia fala dessa maneira. Quer ver? Vou dar uma pausa aqui. Se eu consigo.